mantenham os telefones celulares em modo silencioso. Dando início à reunião extraordinária, na qual será entregue a Base Nacional Comum Curricular, etapa Mendonça Filho. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps. A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. O secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares. A senadora Marta Suplicy. O senador Pedro Chaves. O deputado Celso Russomano. A deputada professora Dorinha. O presidente da Frente Parlamentar de Educação, o deputado Alex Canziani. Representando o presidente do Concede, senhor Júlio Gregório Filho. Pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.
Para abrir a reunião extraordinária, convidamos o ministro de Educação, de Estado da Educação, Mendonça Filho, com a palavra. Boa tarde a todos, os presentes, conselheiros, parlamentares já devidamente anunciados. Eu quero aqui declarar aberta a reunião do Conselho Nacional de Educação e passar nesse instante a palavra para o presidente do CNE, secretário Eduardo Deschamps. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero desejar boas-vindas a todas as senhoras e senhores ao Conselho Nacional da Educação, cumprimentando o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, o secretário de Educação Básica, foi meu colega por muito tempo como secretário de Estado, no âmbito do Conselho, Rocieli Soares Silva, mas fazer aqui um agradecimento pela presença, o que reforça a importância desse documento para a educação brasileira, dos parlamentares, a senadora Marta Suplicy, o senador Pedro Chaves, os deputados Celso Russomano, a deputada professora Dorinha e o deputado Alex Canziani, que preside o Fórum pela Educação. Cumprimentar também os representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, no nome do secretário Júlio Gregório Filho, que é o secretário do Distrito Federal. Cumprimentar os técnicos das Secretarias de Estado da Educação, que têm se envolvido no processo de recepção e organização, junto com o Ministério da Educação, da implementação já das partes da educação infantil e ensino fundamental, que foram aprovadas pelo Conselho Nacional da Educação no final do ano passado e que agora também irão se debruçar na análise da parte relativa ao ensino médio, que chega a esta casa hoje, para também poder fazer as contribuições por parte dos estados. Cumprimentar, então, os técnicos em nome da professora Júlia Siqueira, que é da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Quero também cumprimentar a todos as conselheiras e conselheiros desta casa que comparecem a essa reunião, essa sessão extraordinária do Conselho Nacional de Educação. Eu vou ser breve porque a importância do documento como a base já foi identificada nas discussões que o Conselho Nacional de Educação realizou ao longo dos debates do ano passado nas partes relativas à educação infantil e ensino fundamental. As audiências públicas foram realizadas, elas tiveram uma participação maciça da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, o número de documentos que chegaram a essa casa, e o presidente da comissão da base, o conselheiro César Calegari, junto com os dois relatores, José Francisco Soares e Joaquim Soares Neto, que infelizmente não podem estar presentes hoje, tiveram um trabalho significativo para poder sistematizar, organizar os documentos e gerar o parecer e a resolução que normatizam, então, a aplicação do documento que foi encaminhado pelo Ministério da Educação no ano passado. De maneira geral, quando você olha os países ou os sistemas educacionais com melhor desempenho educacional, você identifica, com algumas particularidades de cada um, 3 questões principais, sem as quais não há como você ter um bom desempenho do ponto de vista educacional. O primeiro deles é a questão de currículo. O segundo deles, bons professores para trabalhar esse currículo junto com os estudantes. E o terceiro deles, bons gestores para que criem no âmbito da escola, no âmbito do sistema educacional, o ambiente apropriado para que esse currículo, junto com os professores, possa ser devidamente aplicado, atingindo os objetivos de aprendizagem que estejam estipulados pelo currículo definido por cada uma das redes, escolas e sistemas. Na questão do currículo, para um país de dimensões continentais como o Brasil, dificilmente nós conseguiríamos ter aquilo que se chama de currículo nacional exatamente igual de norte a sul do país. O país, com as diversidades que o Brasil tem, ele exige um processo, uma aproximação muito mais refinada. E nesse aspecto, dando conta, inclusive, de algo que já vinha há muito tempo estabelecido na legislação brasileira, que depois foi reforçado na lei do Plano Nacional de Educação, o encaminhamento por parte do Ministério da Educação da Base Nacional Comum Curricular no meu entendimento, como conselheiro dessa casa e presidente do Conselho Nacional de Educação e também secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, um marco para a educação brasileira. Esse documento vai servir de referência para que cada uma das redes, cada um dos sistemas possa elaborar seus currículos. Óbvio, e hoje inclusive é tema de matéria de um jornal de grande circulação do país, a tentativa de nós tentarmos criar currículos referência que possam integrar as diversas redes num determinado território, ele pode gerar avanços importantes para a educação.
mas sempre vamos respeitar as questões de autonomia relevantes, relacionadas com esse processo. Por conta disso, senhor ministro, eu queria aqui fazer a referência importante da entrega dessa parte relativa ao ensino médio nessa casa, que certamente será bem recepcionada por todos os conselheiros. Nós temos uma comissão que trata desse assunto na casa, presidida, como eu já disse, pelo conselheiro César Calegari, com 2 relatores já designados, que irá, da mesma forma como ano passado, desempenhar com afinco a sua tarefa de fazer análise, debater com a sociedade brasileira, finalizar um documento que, posteriormente, será, como foi no caso da educação infantil e do ensino fundamental, homologado pelo Ministério da Educação. Eu não podia aqui deixar, antes de finalizar a minha fala, de fazer um registro muito especial e carinhoso ao ministro Mendonça Filho, que já comunicou e é dado corrente na imprensa de que deixa o cargo de ministro da Educação essa semana. Ministro, eu queria lhe falar em nome deste Conselho, particularmente em nome deste presidente, de que a relação que nós tivemos ao longo desse período com o senhor como ministro da Educação foi da mais alta qualidade. Em momento algum em que pese, muitas vezes, se falar nos órgãos de comunicação de que havia pressão do Ministério da Educação para uma ou outra ação do Conselho Nacional da Educação, o senhor ministro Mendonça Filho soube respeitar o papel de órgão de Estado que esse Conselho tem. Respeitou sempre as decisões aqui tomadas, sempre estabeleceu um patamar de diálogo de elevada qualidade, e nesse aspecto eu queria fazer o agradecimento. Nesse período em que eu pude permanecer aqui à frente desse Conselho, na condição de conselheiro também, dessa convivência que foi muito profícua, com vários documentos de extrema relevância para a educação brasileira que foram aprovados por esse Conselho e posteriormente homologados por Vossa Excelência. Muito obrigado, muito sucesso nas suas próximas missões, mas certamente o senhor deixa um legado importante para a educação brasileira com toda a sua equipe do Ministério da Educação. Muito obrigado. Com a palavra neste momento o secretário de Educação do Distrito Federal, neste ato representando o presidente do Conselho, o senhor Júlio Gregório Filho, com a palavra. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Cumprimento todos os integrantes da mesa em nome do senhor ministro da Educação, Mendonça Filho, todos os conselheiros do Conselho de Educação, Conselho Nacional de Educação, os parlamentares aqui na mesa, com muita satisfação, e representando os secretários estaduais de Educação, que participaram ativamente dessa caminhada, essa longa caminhada que culmina hoje com a entrega dessa proposta da Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional de Educação. Uma caminhada que envolveu inúmeras reuniões, participação de muitos técnicos das Secretarias de Educação, como disse o presidente do Conselho Nacional, o professor Eduardo, milhões de participações da população brasileira por meio eletrônico, e essas participações foram exaustivamente discutidas e consolidadas nesse documento que hoje é entregue ao Conselho Nacional de Educação e que não se encerra aqui. Começa uma etapa que espero tenhamos no ensino médio do Brasil. A minha carreira foi muito generosa. Eu passei 34 anos em escola de ensino médio, como professor de Química, tive a oportunidade de ser gestor em várias escolas, mesmo nas que eu estava como gestor, como diretor, eu sempre estive presente em sala de aula, e participei das discussões todas, e tenho a convicção de que eu não posso entrar numa sala de aula de hoje e repetir a aula que eu dava em 1974 e 1975. Ela não tem mais cabimento, mas ela continua acontecendo. Por essa razão, muito provavelmente, que nós temos uma escola que não atende aos anseios dos nossos alunos, não atende às expectativas. Eles acabam sendo expulsos da escola por uma maneira
que não os contempla nas suas expectativas. Então, eu espero que, a partir desse pontapé inicial da Base Nacional Comum Curricular, tenhamos a possibilidade, sobretudo, apesar de eu ter passado vários anos da minha vida ouvindo que havia grande flexibilidade na construção dos currículos de uma escola, eu nunca consegui flexibilizar de fato. A leitura da lei permitia a flexibilidade. As amarras estabelecidas pelos técnicos, pelos conselhos estaduais de educação, impunham limites que levaram o ensino médio ao que nós temos hoje. Ensino médio de sucesso era um ensino médio preparatório para exames vestibulares. E eu tenho certeza que hoje não pode ser esse o conceito que nós devemos ter do ensino médio. Então, juntamente com isso, eu espero também que venhamos ter a oportunidade de uma profunda discussão sobre o Enem. O Enem dita o ensino médio. Não será a Base Nacional Comum Curricular que estabelecerá os parâmetros e a flexibilidade, sobretudo a flexibilidade possível de um currículo, se o Enem não sofrer transformações que permita esse tipo de coisa. Exames vestibulares no Brasil e exames nacionais como o Enem sempre engessaram o ensino médio. Como professor de Química, inúmeros assuntos eu abordei só e somente só porque ele caía na prova de vestibular. E no dia seguinte você esqueceria. Eu costumo até dizer hoje como é que todos que estão aqui conseguem sobreviver, conseguem viver sem saber qual é o produto da ozonólise do butadieno 1,3. Tamanha a importância dessa informação que muitas vezes eu obriguei o meu aluno a decorar, dei 0 para ele e até provavelmente tenha colocado ele em situação de perda do ano letivo, e quando se trata de classes menos abastadas, provável abandono da escola. Então, em nome do CONSED, eu trago aqui, em nome de todos os secretários, do nosso presidente Dilvan, os meus cumprimentos a todos os professores, todos os técnicos, todas as pessoas que participaram, os senhores parlamentares que muito nos ajudaram na tramitação dessa lei, que pelo momento que vivemos foi muito polêmica, mas atingiu e está atingindo, espero, cada vez mais, pelo menos os objetivos iniciais dessa transformação que o Brasil todo precisa e espera. Muito obrigado. Nesse momento teremos a exibição de um vídeo sobre a Base Nacional Comum Curricular. Garantir as aprendizagens essenciais, conhecimentos, atitudes e valores a todos os estudantes da educação básica em um país tão grande, desigual e diverso. Esse é o desafio do Brasil. É nessa direção que, pela primeira vez, o país passa a ter uma Base Nacional Comum Curricular. O trabalho de elaboração da BNCC para a educação básica começa em 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que estabelece o processo de criação do documento. É concluída a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. Ela recebe mais de 12 milhões de contribuições, fruto de um diálogo contínuo e democrático com a sociedade, com o Conselho Nacional de Secretários de Educação e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação. O Conselho Nacional de Secretários de Educação defende a flexibilidade para a base na etapa do ensino médio e que o documento seja elaborado indicando as competências e os objetivos de aprendizagem por área de conhecimento. Nova versão da Base Nacional Comum Curricular é apresentada. Em seguida, o documento é objeto de debate em 27 seminários, um em cada estado do país e no Distrito Federal. 9.000 professores, representantes de escolas, redes e especialistas agregam novas sugestões.
Em paralelo, é sancionada a Lei 13.415, que traz flexibilidade para o ensino médio. O currículo dessa etapa passa a ter de se adequar aos interesses e escolhas dos jovens, deixando de ser um único modelo para todos. A nova versão da proposta para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental da BNCC é encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que promove 5 audiências públicas para redigir a versão final. O MEC aprova o texto encaminhado pelo CNE das etapas da educação infantil e do ensino fundamental. São realizadas reuniões de trabalho do Comitê Gestor da Base do Ensino Médio para discussões e melhoria da proposta do texto junto a centenas de professores e especialistas representantes de todo o país, em parceria com o CONSED. Hoje, o MEC dá mais um passo nesta história. Encaminha ao Conselho Nacional de Educação a proposta do texto da etapa do ensino médio que completa o documento da Base Nacional Comum Curricular. O maior ganho que a Base Nacional do Ensino Médio traz para a rede pública e privada é a flexibilidade, o entendimento que nós não vivemos em caixinhas, mas sim no mundo sistêmico, no mundo que precisa de igualdade de direitos e, principalmente, de uma educação de qualidade social. Com certeza, trabalhar por áreas de conhecimento vai nos ajudar a ter um maior diálogo entre os professores, entre as aprendizagens e, principalmente, tornar a escola muito mais interessante para os nossos alunos. A gente joga essa responsabilidade para o aluno, né? E a partir do momento que você olha para a base de uma forma mais integrada, a gente, como professor, também vai ter que ajudar esse nosso aluno nessa integração. E a gente não só, né? A pessoa é uma pessoa única, né? Que tem, em cada momento, um foco diferente. Então, integrar esses conhecimentos desde a sua concepção para pensar a aula, eu acho que é o início. A formação do professor é essencial. Nós não podemos, um documento por si só não faz a educação acontecer. O professor é elemento fundamental, precisa sempre ser valorizado e parte da valorização é a formação que ele deve ter a partir deste documento. É um momento de nós aproveitarmos essa oportunidade, nos envolvermos, escola, professores, os alunos, né? Falamos tanto em protagonismo juvenil, projeto de vida. Então, eu penso que é uma oportunidade de nós fazermos valer a pena toda essa oportunidade que nós estamos recebendo no momento. A partir de agora, começa um novo ciclo de debates entre o MEC, o Conselho Nacional de Educação, o CONSED, a Undime, os Conselhos Estaduais de Educação, as escolas públicas e particulares, professores e a sociedade brasileira. Uma consulta pública em plataforma digital será realizada para a redação e aprovação final do documento, que tem o objetivo de atender os direitos e os anseios da nossa juventude frente aos desafios do Brasil. A escola ela tem um papel muito importante, porque ela pode, de fato, construir a identidade do cidadão brasileiro, construir, de fato, essa identidade de Brasil. Então, a pergunta é, que Brasil é esse que a gente quer transformar? E a escola ela está no centro dessa resposta, e termos uma base comum, que a gente permite, né, através dessa base, por meio dessa base, que todos os cidadãos possam passar por conceitos, por conhecimentos essenciais e comuns em todo o Brasil, com certeza ela vai ajudar a fomentar esse cidadão brasileiro. Com a palavra, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso querido ministro Mendonça Filho, presidente do Conselho Nacional de Educação, meu querido amigo Eduardo Deschamps, cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras, todos os representantes de entidades ligadas à educação, alguns eu estou vendo, outros não, como, por exemplo, o Álvaro, presidente do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, várias entidades do terceiro setor, cumprimentar todos os meus amigos e companheiros de trabalho do Ministério da Educação que trabalharam permanentemente conosco no processo de desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica,
o ministro Mendonça criou um comitê gestor, eu coordenei esse comitê e fazia um cumprimento especial ao Rocieli, secretário de Educação Básica, não sei onde está o Rocieli. Ah, está aí. O Rocieli e toda a equipe da SEB, que deram um apoio excepcional ao trabalho que foi feito, especialmente agora, na questão do ensino médio, né? Nós tivemos um trabalho muito grande e a SEB deu um apoio extraordinário. E todos os secretários, Marinês, presidente do INEP, os secretários do MEC, todos participam do comitê gestor. Quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe dos consultores especialistas, coordenados pela professora Gislaine Trigo, que infelizmente não pôde estar presente, e que fizeram também um trabalho com enorme dedicação, paciência, né, com várias mudanças que foram feitas ao longo desse processo. E eu quero fazer um agradecimento muito especial ao CONSED, aos secretários estaduais, mas, em particular, às equipes das secretarias estaduais de educação. Aqui tem vários representantes das secretarias, pessoas ligadas à equipe da reforma do ensino médio ou do currículo do ensino médio. Esse grupo de especialistas, que são pessoas de carreira das secretarias estaduais de educação, deram um apoio e uma contribuição extraordinária para que nós chegássemos à versão final da base. Como vocês viram no vídeo, muitas sessões que foram feitas com muitos de vocês que estão aí na plateia, né, foram excelentes, muito produtivas. Nós fizemos oficinas com professores do Brasil inteiro, né? Oficinas de matemática, língua portuguesa, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e suas tecnologias. Os professores tiveram um trabalho, assim, me parece decisivo para que nós tivéssemos segurança em encaminhar hoje esse documento ao Conselho Nacional de Educação, que agora terá um grande trabalho pela frente, colocando o documento em discussão, organizando as audiências públicas, estabelecendo um diálogo com a sociedade brasileira para a finalização do documento. Então, para finalizar os agradecimentos, também meus agradecimentos aos ausentes, porque muitos professores das áreas, nós tivemos professores de escolas particulares, de escolas públicas, escolas católicas, escolas evangélicas, que participaram dessas oficinas. Muitos não estão aqui, mas todos tiveram uma enorme disponibilidade. Assim, foi em pleno carnaval, nós estávamos lá reunidos em São Paulo, discutindo a base, né? Assim, quarta-feira de cinza já estava todo mundo lá discutindo, fazendo oficina, e aquilo foi direto até meados de março para nós finalizarmos. Então, o meu agradecimento assim, profundo ao trabalho, dedicação e compromisso de todos vocês com a educação. Eu vou fazer uma apresentação breve. Eu não sei quem que está... Cadê o trequinho de mulher? Pode pedir, pode passar. Vou fazer uma apresentação síntese. Bom, como vocês viram, nós, no final de 2017, nós tivemos a aprovação da Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Hoje nós estamos iniciando o processo de implementação e implantação da Base Nacional da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Inclusive, na semana passada, tivemos reuniões com mais de 800 professores de todo o Brasil, organizadas essas reuniões pela Secretaria de Educação Básica. Nós estamos numa etapa de mobilização dos professores brasileiros e das equipes das secretarias estaduais e municipais, para que realmente o Ministério possa apoiar esse trabalho de adequação dos currículos estaduais e municipais à base da educação infantil e do ensino fundamental. Estava faltando a etapa do ensino médio, que é a etapa que nós estamos trazendo hoje. Essa etapa
Essa etapa, como os senhores estão vendo, no documento aprovado no final do ano passado, nós tínhamos lá a coluna da educação infantil, que não coube nesse gráfico, e o ensino fundamental, o ensino médio estava em branco. Hoje, no ensino médio, nós temos as áreas do conhecimento, que são as 4 mesmas áreas que são objeto da educação fundamental, e trabalhamos as competências específicas de área, não trabalhamos competências específicas por componentes curriculares. Então, as mesmas competências específicas de área que estão presentes na base do ensino fundamental, nós temos as competências específicas de área na etapa do ensino médio, né? Em relação aos componentes curriculares, nós não trabalhamos habilidades por componente curricular. Nós apresentamos habilidades para as áreas que foram desenvolvidas, considerando a área como um todo, com habilidades específicas para língua portuguesa e matemática, que são os 2 componentes curriculares obrigatórios nos 3 anos ou durante todo o ensino médio. É bom lembrar que as competências gerais da Base Nacional Comum da Educação Fundamental são as mesmas competências gerais que regem e que presidem a base da etapa do ensino médio. Então, as competências gerais que aparecem em cima do quadro desse gráfico, educação básica, competências gerais, são as mesmas competências gerais da educação fundamental. O que mudam agora, ou melhor, o que nós temos digamos, um novo olhar é a respeito das competências específicas das áreas, uma vez que no ensino fundamental nós tínhamos competências específicas de área e depois nós tínhamos competências específicas de componente, e agora não temos no ensino médio. Como é que nós trabalhamos toda essa etapa do ensino médio? Em primeiro lugar, com uma reflexão grande a respeito do perfil de saída dos jovens que concluem o 9º ano, tendo em vista aquilo que a Base Nacional do Ensino Fundamental prevê até o final do 9º ano. Então, no ensino médio, os alunos deverão consolidar e aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental. Um outro ponto que é muito importante é o alinhamento da nossa proposta aos princípios da Agenda 2030 da Unesco e da OCDE, ou seja, no sentido de mobilizar conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores para preparar os alunos para o mundo do trabalho e para serem cidadãos do século XXI. Quer dizer, esse é um grande desafio, está posto hoje no mundo todo. Os debates da Unesco e da OCDE têm enfatizado a questão da... Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Quais são as profissões que continuarão existindo no futuro? Como preparar as nossas crianças e jovens para um futuro cujas profissões serão muito alteradas em relação ao mundo em que vivemos hoje. Quer dizer, nós estamos falando de um mundo que será muito diferente, com uma 4ª Revolução Industrial, alguns já falam até em início da 5ª Revolução Industrial, portanto, há uma enorme imprevisibilidade, inclusive do ponto de vista da formação, daquilo que se espera dos nossos alunos. É que isso daqui não está. Ah, não está. Tá? Pronto. Um outro ponto que é muito importante na etapa do ensino médio é a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. Então, a base, ela procura aprofundar a relação teoria e prática em todas as áreas, né, com grande ênfase na solução de problemas, com
muita ênfase também em aspectos das atitudes e valores que os alunos devem desenvolver, sobretudo a adaptabilidade, resiliência e a colaboração, o trabalho em equipe, assim como a questão de valores éticos que devem estar presentes no trabalho escolar, né? O gráfico que está apresentado agora é o gráfico que define um pouco melhor as competências específicas. Quer dizer, nós temos para cada uma das áreas, a primeira coluna, competências específicas de linguagens e suas tecnologias. Nós temos habilidades por área, a mesma coisa para matemática, que é o único caso em que nós temos apenas um único componente curricular numa área, que é a área de matemática. Temos as habilidades por área de ciências da natureza, as habilidades por área de ciências humanas. E como vocês podem observar, essas habilidades que estão detalhadas e definidas na base da etapa do ensino médio, elas se referem às 1.800 horas daquilo que a lei da reforma prevê. Ou seja, nós temos 1.800 horas de base nacional comum curricular. Essa base nacional comum curricular deverá orientar os currículos dos estados e das escolas públicas e particulares, e, no que se refere aos itinerários formativos das 1.200 horas, nós apontamos ali como esses itinerários podem ser misturados e diversos. Não se trata de ter apenas um itinerário para a área de linguagens, um único para a área de ciências da natureza e assim por diante. Esses itinerários podem misturar componentes das diferentes áreas, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do aprofundamento acadêmico. Um bom exemplo é o conhecido STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática e informática, que mistura conteúdos de mais de uma área, tanto das ciências da natureza como da matemática, e há outras possibilidades. Nós podemos ter aprofundamento em uma só área, por exemplo, na área de linguagens, é possível ter um itinerário formativo só na área de arte, e dentro de arte com ênfase em música. Isto é uma possibilidade muito mais complexa de ser desenvolvida, mas não pode ser descartado. O importante é que esses itinerários não são um itinerário para cada área, são itinerários que as escolas definirão, os conselhos estaduais terão um papel importante nisso, e além desses itinerários de aprofundamento acadêmico, nós temos a possibilidade de um itinerário técnico profissional que complementará as 1.800 horas da Base Nacional Comum, né? As competências. As competências estão detalhadas no documento, sendo que nós temos nas ciências as competências específicas de linguagens e suas tecnologias são 7 competências gerais da área, sendo 27 habilidades para a área de ciências de linguagens e suas tecnologias e 53 habilidades de língua portuguesa. Em matemática, 5 competências específicas da área e 62 habilidades de matemática. Em ciências da natureza, 3 competências da área e 23 habilidades das áreas. Em humanidades, 6 competências específicas de ciências humanas e 31 habilidades das áreas. É importante destacar que essas habilidades e competências foram discutidas com os professores especialistas, não só acadêmicos de universidades, como também os técnicos das secretarias de educação. Nós tivemos reuniões
com 250 técnicos das secretarias, professores das 27 unidades da federação e 60 especialistas. E nessas reuniões, nós fizemos o exame da adequação das competências e habilidades, uma vez que se trata de uma abordagem inovadora. Eu costumo dizer que a Base Nacional Comum Curricular nossa, ela tem duas grandes inovações. Em primeiro lugar, um currículo para creche, de 0 a 3 anos. Não existe nenhum país do mundo tem uma Base Nacional Comum Curricular para a faixa etária de 0 a 3 anos. A nossa tem, até por uma exigência do Plano Nacional de Educação. E, no caso do ensino médio, a grande inovação foi dada pela reforma do ensino médio, que admitiu a flexibilização, agora definida em lei, o que permitiu a construção de uma base que tem uma parte comum e uma parte flexível. Isso fez com que nós consultássemos os professores das áreas, né, e eu tive a oportunidade de participar de uma oficina de ciências humanas em que os professores da área de filosofia, sociologia, história, geografia estavam ali presentes. Eu participei dessa oficina junto com os professores e com os especialistas, e nós perguntávamos aos professores se o professor de filosofia se enxergava naquelas competências gerais da área de humanas, idem para sociologia, história e geografia. E os professores manifestaram absoluto conforto, adoraram a possibilidade de poder integrar os diferentes componentes curriculares, discutiram, nos ajudaram a melhorar a redação das competências e das habilidades. Muitas das habilidades da área de ciências humanas foram alteradas a partir dessas oficinas que nós fizemos com professores de diferentes lugares, né? Então, esse trabalho, ele nos levou a uma pesquisa que nós fizemos após a realização das oficinas, para ver em que medida as competências específicas das áreas contemplavam os componentes de cada área, né? Especialmente na área de linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. Na área de linguagens e suas tecnologias, 90% dos professores de arte entendem que estão contemplados. Em educação física, 70%, em língua estrangeira, inglês, 88%, em língua portuguesa, 92%. A mesma coisa foi feita com ciências humanas, ciências da natureza. Desculpa. Pulei. Não. Aqui. Ciências da natureza e suas tecnologias. E em biologia, 98%, idem física, idem química. Professores das 3 áreas, e essa foi muito interessante a discussão. Eu, que não sou da área, entrei um pouco para participar da discussão. Foi interessantíssima a discussão feita na área de ciências da natureza. Em ciências humanas, oh meu Deus, ciências humanas e sociais aplicadas, 80% dos professores de filosofia, 87% dos de geografia, 89% de história e 89% dos professores de sociologia entendem que estão contemplados em relação às competências específicas da área e às habilidades específicas que deverão orientar os currículos das escolas e das redes. Para finalizar, eu gostaria de lembrar, primeiro, que a base não é currículo, isso acho que já está bastante claro aqui para todos. Quando a gente fala isso, as pessoas dão risada. Base não é currículo, porque já virou quase que um mantra dentro do MEC, os currículos serão desenvolvidos pelos estados e municípios. E no caso específico da base do ensino médio, nós estamos lembrando que os itinerários formativos serão desenvolvidos pelas redes de ensino, pelas escolas e
pelos conselhos estaduais de educação, que terão um trabalho nesse sentido. É bom lembrar também que muitos estados brasileiros já têm, no ensino médio, propostas bastante diversificadas em relação à oferta nas escolas de tempo integral. É o caso de Pernambuco, Paraíba, aqui mesmo no Distrito Federal e outros estados brasileiros, em que eles já oferecem uma, entre parênteses, grade curricular bastante diversificada, considerando que os alunos passam mais tempo na escola. Em alguns casos, o próprio ensino médio integrado à formação técnica é feito de um modo muito diferenciado em cada unidade da federação. Eu concluo dizendo que o Ministério da Educação está se dedicando à elaboração de um guia de orientação para a implementação, para a implantação dos itinerários formativos, que não constam da Base Nacional Comum Curricular, para que as escolas, as redes de ensino tenham mais, eu diria, maiores oportunidades e algum apoio do MEC em relação a esse tema, que é um tema novo, que vai exigir de todos nós uma certa criatividade, imaginação e, principalmente, disrupção. Eu acho que a base do ensino médio ela é um ponto de disrupção importante, uma vez que o Brasil era o único país do mundo que tinha um ensino médio engessado, com 13, 14 disciplinas obrigatórias, sem nenhum tipo de flexibilidade, com um currículo totalmente determinado pelo Enem, né? E agora nós temos uma outra possibilidade, que é ter um currículo mais alinhado com países que têm bons sistemas de ensino, possibilidade de ter uma oferta de ensino médio flexível, que, como já disseram aqui alguns dos que já falaram, o ensino médio é algo que precisa ser mudado. E a base do ensino médio e a reforma caminham nessa direção. E precisa ser mudado por uma razão muito simples. Esse modelo que nós temos hoje, ele está em funcionamento há muito tempo e os resultados são tristes. Não tem outra palavra para categorizar o que nós vemos no ensino médio brasileiro hoje. Os resultados das avaliações nacionais mostram isso, os resultados do censo escolar mostram isso. Nós sabemos que 25% dos alunos que concluem o ensino fundamental nem se matriculam no ensino médio, porque já terminam com atraso escolar, vão para o mercado de trabalho, para a rua, para algum tipo de ocupação, ou se transformam nos nem estudam, nem trabalham. No final do primeiro ano do ensino médio, nós temos, entre reprovação e abandono, 29,5%, que é uma tristeza. Para cada 100 que ingressam no ensino médio, apenas 50 concluem. Aqueles que concluem, apenas 10% conseguem obter os conhecimentos básicos em matemática de acordo com as avaliações do SAEB, e apenas 27% os conhecimentos básicos em língua portuguesa. Portanto, nós temos um ensino médio que não está evoluindo, não está melhorando, e agora chegou o momento de nós trabalharmos uma proposta curricular inovadora, que realmente possa atrair os alunos, retê-los na escola, fazer com que se sintam mais motivados pela escola, que tenham interesse, curiosidade e realmente ânimo em permanecer na escola, porque a escola vai fazer sentido para eles. Eles terão vontade de aprender cada vez mais com uma escola que faça sentido para um jovem, onde o currículo atual está completamente desconectado do mundo dele, e agora nós teremos um currículo conectado com o mundo digital e com as várias culturas juvenis que existem nos nossos jovens de todo o país. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o ministro Mendonça Filho, acompanhado da secretária executiva Maria Helena Guimarães de Castro,
para a entrega oficial da Base Nacional Comum Curricular, etapa ensino médio, ao presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps. Senhoras e senhores, neste momento o pronunciamento do ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, com a palavra. Bom, eu quero cumprimentar o presidente do CNE, do Conselho Nacional de Educação, o secretário Eduardo Deschamps, e, por intermédio dele, cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes, agradecer muito pela cooperação e atuação em prol da educação do nosso país, ao longo do período que ele esteve à frente e que está à frente do Conselho. Os temas da educação avançaram substancialmente, assim também como no período do conselheiro Gilberto Garcia. E um dos pontos altos da minha gestão como ministro da Educação foi, indiscutivelmente, a boa relação institucional, especialmente com o CNE. E, por certo, Eduardo, a sua atuação foi fundamental para que nós pudéssemos avançar na agenda da educação do nosso Brasil. Saudar também, especialmente, a secretária executiva do Ministério da Educação, a professora Maria Helena Guimarães Castro, e eu quero, em nome dela, aqui, cumprimentar toda a equipe do Ministério da Educação, e especialmente aqueles que atuaram diretamente durante as discussões da Base Nacional Comum Curricular, independentemente de tendência política, ideológica. É inquestionável a dedicação, o trabalho da professora Maria Helena em favor da educação do nosso país. E eu quero expressar aqui, de forma pública, que nós só obtivemos o sucesso que tivemos no MEC por conta de uma excelente equipe montada, e que Maria Helena foi indiscutivelmente uma peça-chave nessa equipe, uma peça essencial, e que eu quero aqui agradecer de forma pública a sua cooperação. O Brasil deve muito a essa cidadã brasileira. Agradecer os parlamentares presentes, a senadora Marta Suplicy, o senador Pedro Chaves, ambos atuantes na área da educação e que também cooperaram fortemente no âmbito do Congresso Nacional. Cumprimentar e agradecer os deputados Alex Canziani, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, o deputado Celso Russomano, a deputada Poliana Gama. Cumprimentar também os secretários de Educação. Aqui temos a representação do Conselho, na pessoa do secretário e professor Júlio Gregório, secretário de Pernambuco também, Fred Amâncio, aqui presente. Ambos representam o Conselho Nacional e, evidentemente, que eu expresso aqui também minha alegria de poder ter tido um canal aberto também com o Concede. Muito importante para todos nós, não só com o Concede, mas também com o DIME. Cumprimentar os secretários e componentes do Conselho Nacional, Rocieli Soares da Silva, que também atuou fortemente na área da discussão da educação básica, naturalmente essa é a sua missão, e a Base Nacional em especial,
e é evidente que a equipe de Rocieli na Secretaria de Educação Básica atuou de forma muito expressiva para que a gente pudesse alcançar o êxito em vários campos, especialmente no que diz respeito à base. Cumprimentar o secretário Paulo Baroni, presidente do FNDE, Silvio Pinheiro, e a presidente do INEP, professora Maria Inês Fini. Agradecer muito a participação aqui de professores de todo o país, presentes, que colaboraram de forma efetiva para que a gente pudesse chegar a esse marco histórico, a todos os educadores de todo o país e todos os leitores críticos que colaboraram também para que a gente tivesse o sucesso na entrega da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. É uma etapa que nós cumprimos de acordo com o Plano Nacional de Educação e atendendo à previsão da própria Constituição Federal e que, a meu ver, significa algo importante do ponto de vista de mudança de parâmetros para a educação do nosso país, casando, logicamente, com a agenda de transformações relevantes que ocorreram nos últimos quase 2 anos. No que diz respeito à Base Nacional Comum Curricular, sabemos que é uma discussão que antecede a minha missão como ministro de Estado da Educação, até porque é um assunto de Estado, não um assunto de um governo específico, e que o debate que permeou essas discussões significou um aprimoramento considerável na agenda de definição da Base Nacional Comum Curricular. Nós tivemos alguns marcos relevantes que eu queria destacar aqui de forma muito objetiva, no que diz respeito à área da educação, desde a política de formação de professores, com o fortalecimento e o aprimoramento de programas como o PIBID, lançados em gestões anteriores e que tiveram recentemente mudanças que ensejam a maior cooperação de estados e municípios, que são os grandes contratantes de professores em todo o país. Evidenciando, naturalmente, e destacando a participação das universidades na formação dos professores e incorporando uma política pública nova, que é justamente a figura da residência pedagógica, que, para mim, significará um passo a mais na busca de uma melhor formação dos professores no nosso Brasil. Ao mesmo tempo, destacaria as mudanças na questão da alfabetização e o programa Mais Alfabetização, com um compromisso assegurado de investimento por parte do governo federal de mais de R$500 bilhão para esse ano e para o exercício de 2019. Sabemos que, infelizmente, o Brasil convive ainda com um gargalo muito grande no que diz respeito à alfabetização. O drama das deficiências relativas à alfabetização no Brasil compromete fortemente etapas subsequentes da educação básica do Brasil. Crianças no 3º ano fundamental, em mais de 55%, ou cerca de 55%, 54%, não têm o desempenho adequado em termos de leitura e matemática. No Nordeste, o meu estado de Pernambuco, essa realidade é ainda mais triste e distante, o que significa, em termos objetivos, que uma criança mal alfabetizada ela terá comprometida toda a sua vida educacional no fundamental e, muitas vezes, sequer chegará ao nível médio. Outro ponto que eu destacaria como algo importante, que foi implementado em termos de política pública, é o esforço na busca de que possamos tornar a educação com um componente de educação em tempo integral. O Brasil tem um perfil onde poucas crianças e jovens têm acesso à educação em tempo integral. No nível médio, esse percentual de jovens
que tinham acesso à educação em tempo integral era bastante reduzido, e o esforço do Ministério da Educação, em cooperação com os estados, foi no sentido de que a gente pudesse assegurar pelo menos mais 500 mil novas matrículas em tempo integral para o ensino médio público no Brasil, o que é um esforço significativo, levando-se em consideração que, ao longo da história, a oferta de educação em tempo integral atingiu cerca de 300 mil matrículas. Então, em 2 anos, o marco de agregarmos 500 mil novas matrículas é algo significativo, o que assegura avanços na qualidade da educação e mais oportunidade para os jovens do Brasil. Finalmente, destacaria 2 outros pontos. A questão da reforma do ensino médio, que casa diretamente com a própria base que está sendo apresentada aos senhores e senhoras na tarde de hoje. Essa reforma, ela estava em debate há bastante tempo no Brasil. Nós contamos com a colaboração indispensável por parte do Parlamento brasileiro, assegurando aos jovens do Brasil o mesmo formato, muito próximo daquilo que ocorre nos principais países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e nos países de melhor desempenho na Ásia, em termos educacionais. É evidente que o Brasil não pode evoluir do ponto de vista educacional, no que diz respeito ao ensino médio, se nós mantivéssemos um ensino médio que ele estabelece um padrão único para todos e não considera os projetos de vida, as vocações individuais, aquilo que está mais próximo às suas habilidades pessoais de cada jovem do nosso querido Brasil. E, felizmente, avançamos nessa pauta, temos hoje o arcabouço e a estrutura legal aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer, e, ao mesmo tempo, temos a Base Nacional Comum Curricular, que é a etapa que complementa a reforma do ensino médio, respeitando os conceitos de flexibilidade, de autonomia por parte dos jovens e um conceito onde se abre mais possibilidade aos estados para que eles possam elaborar os seus currículos respeitando justamente esses parâmetros. Eu creio, sinceramente, que a entrega da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, na etapa do ensino médio, é algo muito relevante. Acredito que o Conselho Nacional de Educação fará com que os debates subsequentes possam tornar o texto ainda melhor, aprimorando e tornando ele ainda mais casado com o interesse da educação do Brasil e, evidentemente, a colaboração e a atuação de todos os estados, as secretarias estaduais de educação, dos professores e educadores envolvidos com o ensino médio, propiciará que a gente tenha uma base do ensino médio que signifique realmente o atendimento das expectativas de mudanças na educação do nosso Brasil. O desafio daquilo que executamos do ponto de vista de mudanças estruturais na educação do Brasil é um desafio ainda gigante pela frente. Não temos a imagem de pensarmos nesse instante de que o trabalho está feito e acabado, muito pelo contrário. A agenda é ampla, ela é uma agenda que tem que envolver a sociedade como um todo. Não dá para nós termos aí uma substancial mudança na educação do Brasil se, porventura, não houver, de fato, um envolvimento direto da sociedade brasileira. Muitas vezes, o tema educação é um tema que ele se restringe aos debates relativos a educadores e profissionais envolvidos diretamente com a área da educação, governos, e enquanto esse debate ele não contaminar positivamente a sociedade brasileira, nós não poderemos dar os saltos necessários a que o Brasil tenha uma educação de qualidade e no padrão dos principais países do mundo.
e temos, naturalmente, a consciência de que essa é uma agenda que suplanta e supera qualquer que seja a divergência política, ideológica ou partidária. Ela deve ser uma agenda de Estado, ela deve envolver a todos. E foi com esse tipo de postura que nós estivemos à frente do Ministério da Educação por quase 2 anos, com a equipe de técnicos e profissionais qualificados, dedicados, tendo como objetivo maior fazer com que a educação do Brasil pudesse avançar. Eu espero que quem possa me suceder na cadeira de ministro da Educação tenha esse mesmo tipo de compromisso e o governo que assumir o Brasil a partir de 2019 também tem a responsabilidade de levar adiante uma política pública que precisa de uma adesão cada vez maior da sociedade brasileira. No mais, aproveitar esse instante, meu caro presidente Eduardo Deschamps, para reiterar os agradecimentos ao Conselho Nacional de Educação e a todos os presentes pela cooperação e pela integração de um diálogo bastante aberto e franco, visando o bem da educação do nosso querido Brasil. Os cumprimentos a todos, os agradecimentos e o parabéns aqui àqueles que fizeram com que a base pudesse ser entregue no dia de hoje. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma ótima tarde. Foi na hora, hein? Quase não dá. Olha, vou te contar uma coisa. É mesmo? Tá difícil? Você não tem noção do meu trabalho. Você não tem ideia. Não tem ideia. Eu sou frio. Parabéns. Calma aí, agora calma aí. Helena, parabéns. O lançamento foi ótimo.